Associação Empresarial do Minho por esta oportunidade para divulgar aqui um pouco informação sobre as comunidades de energia renovável e irei, digamos, nesta sessão tentar apresentar brevemente os principais benefícios e desafios que as comunidades de energia renovável trazem para as empresas, digamos, nomeadamente no contexto da Associação Empresarial do Minho, e depois estarei disponível para esclarecer questões ou dúvidas e terão os meus contactos também para qualquer questão que queiram na sequência desta sessão. Iniciando, portanto, vou fazer um bocadinho o enquadramento do que são as comunidades de energia. Portanto, nós estamos, de facto, já passaram 2 anos, quase 3 anos, desde o decreto-lei que introduziu em Portugal as comunidades de energia renovável, e a publicação deste decreto-lei veio, digamos, revolucionar aquilo que se pode fazer em termos de autoconsumo e, nomeadamente, a forma como as empresas podem gerir os seus consumos de energia. De facto, desde 1 de janeiro de 2020, que empresas e outros consumidores, outras entidades, tais como autarquias ou mesmo consumidores domésticos, podem se organizar e constituir as chamadas comunidades de energia renovável. Isto permite-lhes aceder a uma energia mais económica e, naturalmente, energia renovável. Nós somos uma empresa que desenvolve e implementa projetos de autoconsumo individual e coletivo, e, nomeadamente, as comunidades de energia renovável. E nesta sessão iremos vos dar alguma informação sobre o dimensionamento, a implementação, os desafios, digamos, com a gestão das comunidades de energia renovável. A situação atual, digamos, em termos do mercado grossista de eletricidade, como é de todos conhecida, é uma situação bastante problemática. Em Portugal e a nível mundial temos assistido a um aumento acentuado nos últimos meses do preço da eletricidade, atingindo máximos históricos. Segundo a Associação Portuguesa dos Industriais Grandes Consumidores de Energia Elétrica, em 2021 e 2022, as faturas aumentaram ou irão aumentar em 30% a 60% à medida que há renegociação dos contratos de energia e que se espalha, digamos, o preço do mercado ibérico. E isto veio realçar a importância das comunidades de energia e nomeadamente, veio também trazer à tona, digamos, os avanços tecnológicos que têm sido feitos nas últimas décadas e que nos permitem com que tecnologias como a fotovoltaica ou as eólicas nos permitam produzir localmente energia a custos muito económicos e desta forma, digamos, a implementação de uma comunidade de energia renovável, para além dos benefícios ambientais que traz às empresas, traz digamos, possibilita o acesso a uma energia significativamente mais barata, em que podemos ter, digamos, reduções de energia até 40%, por exemplo, na fatura mensal de energia para uma empresa. Portanto, desta forma e nesta altura, de facto, o investimento em autoconsumo e em comunidades pode constituir uma das melhores opções para reduzir os custos de eletricidade. Em termos, resumidamente, dos benefícios para as empresas, porque uma empresa, digamos, porque para uma empresa é interessante investir em comunidades de energia renovável, eu diria que, pronto, de um ponto de vista económico, antes de mais é o acesso a uma eletricidade mais barata e de origem renovável. Falamos de preços por quilowatt-hora de energia autoconsumida que pode ser 50% inferior aos preços praticados pelos comercializadores. E, adicionalmente, há um conjunto de benefícios e isenções que este diploma também veio introduzir e que estão ligados, digamos, à isenção, por exemplo, total dos custos de rede, quando ligados por rede interna, ou a isenção dos custos de interesse económico geral, os CIECs, que podem representar 10% a 15% da fatura de eletricidade, por exemplo, durante os primeiros 7 anos de participação. Isto insere-se, há aqui um conjunto de incentivos e de isenções, digamos, que foram introduzidas no diploma, e que visam efetivamente disseminar este género de projetos que utilizam energia renovável de produção local e, portanto, as empresas ao aderirem e ao lançarem projetos de comunidades usufruem deste pacote de incentivos e deste conjunto de isenções do ponto de vista legislativo. Em termos práticos e do ponto de vista estritamente económico, a participação numa comunidade pode representar uma redução, digamos, na fatura mensal na ordem dos 40%, e, por outro lado, e não menos importante, reforça, digamos, a sustentabilidade ambiental da empresa, contribui para a descarbonização, digamos, da sua atuação
e no geral, digamos, traz um benefício ambiental para a região onde a empresa se insere. Apresentando assim brevemente a CISAI, portanto, nós somos uma empresa tecnológica nacional. Desde 2008 prestamos consultoria e desenvolvemos soluções nas áreas de eficiência energética e nas energias renováveis. E no âmbito desta legislação sobre autoconsumo, posicionamos, digamos, em duas fases. Uma primeira fase é suportamos as empresas, digamos, com atividades de consultoria ao nível do planeamento inicial. Portanto, auxiliamos no planeamento ao nível da engenharia eletrotécnica, no planeamento técnico, digamos, de toda a infraestrutura a instalar, seja fotovoltaica, mini-hídricas, eólicas, portanto, analisamos em função de cada projeto. Auxiliamos a fazer todo o planeamento financeiro do projeto, elaboramos os denominados planos de autoconsumo detalhados para determinar exatamente qual é o investimento necessário, qual o benefício para cada um dos participantes e qual o retorno financeiro, digamos, que a comunidade vai trazer. Uma vez implementada a comunidade, portanto, desenvolvemos um conjunto de ferramentas e de software que permite monitorizar e gerir a operação da comunidade de energia renovável, digamos, no seu dia-a-dia, uma vez implementada. Apresentando, talvez, assim, exemplos práticos do que pode ser uma comunidade, digamos, de energia renovável entre, por exemplo, empresas associadas da Associação Empresarial de Minho. Antes de mais, gostaria de dizer que as comunidades não têm que ser 100 ou 200 empresas. Uma comunidade de empresas podem ser 3 ou 4 empresas que se juntam e que criam uma comunidade. Damos aqui o exemplo de uma comunidade renovável reunindo 4 empresas. Portanto, 4 empresas em que falamos, por exemplo, de unidades industriais de um lado, um operador logístico, um edifício de escritórios. Para a instalação dos painéis solares foram utilizadas simplesmente as coberturas dos vários edifícios participantes. Não tem que ser apenas uma unidade de produção de autoconsumo, portanto, podem ser 2 ou 3 edifícios com os painéis solares e, no fundo, beneficiam os restantes edifícios da capacidade instalada. No modelo deste, tipicamente, o investimento em infraestrutura, digamos, o próprio investimento e os coeficientes de partilha são ajustados em função dos padrões de consumo dos participantes e, portanto, o financiamento da solução, existem vários modelos, mas pode ser pago pelos beneficiários de uma forma proporcional, naturalmente, ao benefício de cada um dos participantes e, num projeto destes, podem ser atingidas poupanças de até 45% na fatura mensal de energia para as várias empresas, neste caso para as 4 empresas que constituíram a comunidade. Este é um modelo relativamente simples, portanto, basta haver 3 ou 4 empresas que estão, no fundo, vizinhas, que estão num mesmo parque industrial ou que estão simplesmente na proximidade umas das outras. Por exemplo, várias empresas trabalham em média tensão e que, de facto, é constituída uma comunidade entre essas 4 empresas. Temos aqui um outro exemplo, um bocadinho mais alargado, em que, no fundo, é uma comunidade de energia que reúne um conjunto de empresas e aberta, por sua vez, também a operadores, a moradores nas proximidades. Esta comunidade de energia renovável, neste caso, agrega edifícios industriais, agrega, por exemplo, estabelecimentos de comércio e edifícios de habitação. No caso da instalação dos painéis solares, consideramos neste exemplo que são disponibilizados terrenos e coberturas de edifícios em simultâneo e neste caso são consideradas, portanto, é uma comunidade em que temos 4 PACs, ou seja, 4 locais de produção de energia renovável. Podemos falar aqui neste exemplo, de 80 moradores, 15 pequenas e médias empresas locais, 8 empresas, digamos, de maior dimensão e, no fundo, constituíram essa comunidade de energia renovável. Para todos os participantes, a comunidade reflete numa energia mais barata, de produção local, a partir de fontes renováveis. Os preços, digamos, da energia pagos, digamos, pelos beneficiários podem ser definidos e estipulados com diferentes preços para os vários participantes, em função do investimento que fizeram, ou em função das condições, digamos, que o coordenador ou a entidade dinamizadora da comunidade pretende imprimir, digamos, ao projeto e à solução. Apresentamos aqui um outro exemplo de uma comunidade de energia renovável, digamos isto, por exemplo, no seio de um parque industrial. Muitas vezes temos unidades industriais, digamos, com um consumo muito significativo de energia
e que por vezes já fizeram investimento, por exemplo, numa uma grande unidade de produção fotovoltaica. Nestas unidades industriais, naturalmente, há diferentes ciclos de produção. Às vezes, digamos, em períodos do dia, ou, digamos, há períodos, dias ou semanas em que pode haver inatividade seguido de grandes picos de consumo e de produção. E, portanto, falamos aqui de unidades em que existem excedentes significativos e que, sendo simplesmente vendidos ao mercado, obtém-se um retorno relativamente reduzido. A constituição de uma comunidade é uma solução muito interessante para, neste caso, por exemplo, para unidades de produção industrial, digamos, com uma infraestrutura montada significativa. Portanto, é uma forma de escoar os excedentes, obtendo um retorno bastante mais significativo. E, por outro lado, para todas as empresas que envolvem esta unidade industrial, constitui uma forma muito apelativa e interessante de conseguir preços de compra, digamos, do kilowatt significativamente mais baixos do que quando adquiridos ao comercializador. Adicionalmente, naturalmente, para todos os participantes, quer para a empresa industrial, quer para todas as empresas beneficiárias e participantes na comunidade, naturalmente há uma aposta na descarbonização da indústria, há um benefício ambiental também significativo. Diria, digamos, nestes 3 exemplos, em todos eles, há aqui uma implementação da comunidade de energia renovável. Nós, tipicamente, quando trabalhamos, digamos, com empresas similares às vossas, passa aqui por um conjunto de fases. Inicialmente, diria que começamos por fazer uma caracterização geral do projeto. Temos que identificar as características de consumo, caracterizar se, por exemplo, é um projeto que envolve também consumo doméstico, ou se é estritamente, digamos, empresarial. Analisamos os diagramas de carga, os padrões de consumo e, naturalmente, um passo importante é determinar quais as tecnologias de produção renovável mais adequadas. Se existem condições, por exemplo, para aproveitar a produção eólica, se é fotovoltaica, se existem possibilidades de mini-hídricas, dependendo naturalmente da localização, poderão ser utilizadas tecnologias de produção renovável diferentes. E diria, antes de mais, que qualquer tecnologia de produção de energia renovável é admissível, digamos, no estabelecimento de uma comunidade de energia renovável. Uma vez identificado, digamos, a tipologia e os padrões de consumo, passamos a uma segunda fase, que é a identificação das UPACs. As UPACs são as unidades de produção de autoconsumo e, no fundo, por exemplo, no caso do fotovoltaico, vamos identificar coberturas, terrenos, instalações onde possam ser instalados, por exemplo, os painéis fotovoltaicos. Em função das áreas, das orientações e da potência necessária, identificamos, digamos, a infraestrutura que é necessária e isso permite-nos, digamos, passar para a terceira fase, que é o dimensionamento do projeto. A partir, digamos, do cálculo das potências e dos consumos dos vários participantes, calculamos a potência total a instalar, fazemos com a definição das UPACs e das várias instalações de utilização, no fundo passamos a uma estimativa da produção solar eólica e uma determinação dos coeficientes de partilha e desta forma vamos estruturando a solução para podermos calcular o investimento necessário e o retorno de investimento para cada um dos participantes. Em termos de análise de produção e autoconsumo, portanto, esta, digamos, numa quarta fase, digamos, do estabelecimento de uma comunidade é a análise detalhada da produção e autoconsumo agregado e por membro da comunidade. Passamos depois fazemos toda a orçamentação do projeto, o cálculo do investimento inicial, os custos operacionais, soluções de financiamento. Há muitos modelos de financiamento que podem ser implementados na constituição de uma comunidade de energia. Podemos estar a falar de uma solução em que o investimento digamos, financiado pelas empresas beneficiárias. Existem apoios no âmbito do PRR, existem diferentes apoios que podem também ser utilizados no âmbito da implementação destas soluções. E, finalmente, naturalmente, existem também soluções ESCO, em que, no fundo, entidades financiadoras financiam a solução à frente e, no fundo, são ressarcidas ao longo dos próximos 7, 10 anos. E, portanto, nós podemos trabalhar convosco no sentido de construir estes modelos económicos de constituição das comunidades.
No âmbito de uma análise, digamos, económica do projeto, estimamos de facto de uma forma muito aproximada, digamos, da poupança por membro da comunidade. Fazemos também, naturalmente, o cálculo da recuperação do investimento e efetuamos também todo o cálculo do impacto ambiental, que é determinante cada vez mais, digamos, também no lançamento deste tipo de projetos. Isto é o que nós chamamos, digamos, um plano de autoconsumo detalhado por comunidade de energia renovável e, no fundo, é reunir toda a informação do ponto de vista técnico, financeiro e económico, digamos, para permitir avançar com a implementação da solução. Uma vez, digamos, lançada o projeto, nós propomos um conjunto de ferramentas online, uma plataforma que permite apoiar, digamos, a implementação do projeto. Numa primeira fase, na angariação digamos, no registro de toda a informação para o registro, por exemplo, na Direção-Geral de Energia, e depois, numa segunda fase, uma vez implementado o projeto, com ferramentas para a gestão e para a operação diária, digamos, da comunidade de energia. Ao nível do financiamento, falei aqui um bocadinho de uma forma breve, mas podem ser implementados diferentes modelos de financiamento, que podem ser total ou parcialmente suportados pelos beneficiários. Quando nós dizemos parcialmente suportados pelos beneficiários, referimos concretamente a apoios a um conjunto de apoios interessantes. Alguns dos avisos no âmbito do PRR já foram publicados desde setembro, mas prevê-se que venham a sair, digamos, nos próximos meses, novos avisos e onde projetos, digamos, de comunidades de energia são enquadradas. Portanto, estamos num período em que este conjunto há importantes apoios e digamos, faz todo sentido para empresas como as vossas, naturalmente, candidatarem-se e beneficiarem-se dos fundos de recuperação. Apresentando aqui um bocadinho, ao nível da plataforma informática, as diferentes ferramentas que são disponibilizadas para a gestão dos projetos. Portanto, falamos de uma plataforma disponibilizada de uma forma remota, em que os vários participantes, digamos, numa comunidade podem aceder, digamos, ao seu consumo, ao autoconsumo e à produção de energia que está a ser efetuada. Existem, digamos, disponibilizamos ferramentas separadas, quer para os participantes, digamos, da comunidade, quer para a entidade gestora. No âmbito deste projeto, tipicamente trabalhamos com a vossa empresa, provavelmente enquanto entidade gestora, e enquanto entidade gestora disponibilizamos um conjunto de ferramentas para acompanhar e faturar e fazer toda a gestão, digamos, de uma comunidade uma vez implementada. A plataforma, no fundo, simplifica todo este processo, digamos, de adesão das várias empresas, reúne toda a informação de uma forma digital, necessária, por exemplo, ao registro na Direção-Geral de Energia e, no fundo, necessária ao lançamento dos projetos, permite, digamos, uniformizar o regulamento, os parceiros, os termos de aceitação, toda a documentação, digamos, está sistematizada de forma a simplificar o processo e garante também uma ligação ao operador da rede, uma ligação automática. Há uma questão recorrente que, digamos, muitas empresas colocam, é se, digamos, eu tenho o parque aqui no edifício, tenho a 2 km uma instalação de utilização, se é necessário colocar alguma infraestrutura de rede. Diria que não, ou seja, à partida é sempre possível utilizar a infraestrutura, a rede pública. Digamos, no contexto de um parque industrial, eventualmente existe a possibilidade de utilizar a rede interna, mas tipicamente, na maior parte dos projetos, utilizamos a rede pública e portanto, não é necessário colocar nova infraestrutura de ligação entre as várias empresas. As várias empresas encontram-se ligadas à rede pública e, portanto, todo o projeto de uma comunidade, no fundo, utiliza a rede já existente. Voltando aqui um bocadinho à plataforma, portanto, a plataforma assegura a faturação uma vez implementada entre todos os intervenientes. No caso, por exemplo, de haver a amortização do investimento, no caso de haver o pagamento de mensalidades associadas à operação e à manutenção, digamos, da infraestrutura ou à própria venda, digamos, entre aspas, de energia, toda a plataforma, portanto, assegura todos esses processos. E naturalmente, também trata, digamos, de uma gestão operacional do projeto,
falamos de uma comunidade de energia, por exemplo, com infraestrutura fotovoltaica, pode ter um projeto a 20, a 25 anos, e naturalmente são períodos de tempo longos. Ao longo desse período entram empresas, saem empresas, e portanto é um projeto que, digamos, são projetos dinâmicos, e naturalmente a plataforma permite gerir estes processos de entrada e saída. No âmbito, por exemplo, de apresentava há pouco um exemplo de uma comunidade que reúne algumas empresas e que está aberta a moradores ou, digamos, consumidores domésticos nas proximidades. É um exemplo em que, digamos, é importante haver uma apresentação online do projeto, em ferramentas para subscrição online, digamos, para uma adesão voluntária e aberta a moradores nas proximidades, e, portanto, a plataforma permite fazer essa adesão e essa apresentação do projeto a potenciais interessados. Da mesma forma, podemos falar, 3 ou 4 empresas lançam, digamos, uma comunidade no âmbito de um parque industrial, mas no fundo estão abertas à participação de outras empresas, por exemplo, no seio do mesmo parque industrial. A plataforma permite que uma empresa interessada quantificar, digamos, qual a poupança que vai atingir por participar naquele projeto específico e também qual o impacto ambiental associado à sua participação na comunidade e desta forma, digamos, operacionaliza e simplifica o processo de adesão de novos interessados a um projeto que esteja a ser lançado. A plataforma desenvolvida faz também, digamos, simplifica os pagamentos entre as várias entidades, com possibilidades de pagamento por débito direto ou por outras soluções, digamos, que sejam convencionadas no seio da comunidade. A entidade gestora permite dar suporte, digamos, à criação de vários projetos em diferentes localizações e, naturalmente, à entidade gestora cabe a análise e gestão dos pedidos de adesão. Há legislação, digamos, um importante pacote de legislação que saiu agora já em janeiro deste ano e que veio simplificar e esclarecer uma série de zonas cinzentas, nomeadamente os conceitos de proximidade. Neste momento já temos uma definição muito clara do distanciamento entre as instalações de utilização e, digamos, as UPACs. Dependendo dos níveis de tensão, podemos estar a falar é uma dúvida também recorrente e que temos colocado, digamos, qual o nível de proximidade das várias empresas para constituírem uma comunidade. Por exemplo, em alta tensão podemos ir até aos 10 km de distância, em baixa tensão nominal nos 2 km. É sempre uma análise que nós fazemos em função da localização das UPACs que estão envolvidas e das instalações de utilização, mas diria que, digamos, ao longo dos 2 anos tem saído legislação neste sentido, e nomeadamente esta legislação que saiu agora em janeiro veio ajudar a clarificar toda a questão da proximidade e, portanto, a elegibilidade das instalações de utilização para participarem de uma comunidade. Em termos da plataforma de apoio à gestão, portanto, permite fazer uma otimização dos coeficientes de partilha. Há pouco falava de uma comunidade, por exemplo, com 4 elementos. Com 4 elementos podemos pensar, digamos, de uma forma, de um exemplo simples, que é dividido em 4 partes, a 25% para cada, mas naturalmente isso pode não ser o mais adequado, digamos, aos padrões de consumo e neste momento, e nomeadamente com também alguma atualização da informação da legislação que houve agora em janeiro, vejo que você também podemos passar a utilizar coeficientes de partilha dinâmicos que nos permitem ajustar ao longo do tempo, digamos, de uma forma dinâmica em função dos padrões de consumo dos vários participantes. E isto, portanto, há aqui toda uma lógica que pode ser interessante, sempre numa lógica de minimizar os excedentes e de maximizar, digamos, o consumo entre os participantes na comunidade. Em termos dos coeficientes de partilha, a plataforma permite, portanto, gerir os coeficientes fixos, que, digamos, será, digamos, uma abordagem mais simples. Nós podemos ter coeficientes fixos diferenciados por dias úteis, feriados ou fins de semana. Podemos utilizar também coeficientes variáveis proporcionais ao consumo e podemos utilizar a plataforma enquanto um sistema específico de gestão dinâmica em tempo real. Digamos isto fazendo sentido, digamos, quando os padrões de consumo e os padrões de produção
digamos, compensa fazer aqui uma análise mais fina e definir coeficientes de partilha dinâmicos. Em termos de plataforma, de facto, permite fazer a gestão dos pagamentos recorrentes, nós, no fundo, e também para permitir uma percepção mais simples do que é uma comunidade de energia, se falarmos novamente de um modelo simples de 4 empresas que se reúnem e constituem uma comunidade de energia, cada uma das 4 empresas mantém o seu contrato de eletricidade, digamos, com o seu comercializador da mesma forma como tinha até agora. Simplesmente vão ser descontados pelo operador de redes, que em Portugal continental, e nomeadamente na região do Minho, tipicamente é a redes, na maior parte do território, e nesse caso o que vai acontecer é que, por exemplo, se o coeficiente de partilha fosse 25% para todos os participantes, 25% da produção de quilowatts nas UPACs vai ser deduzida mensalmente na fatura mensal de cada uma das 4 empresas. Essa dedução é feita diretamente pela R-Redes e, portanto, o comercializador de energia que cada uma dessas empresas tem vai apenas vender os quilowatts que restam, digamos, os quilowatts-hora, retirado a porção, o coeficiente, digamos, de partilha da produção nas diversas UPACs. Isto é feito, digamos, é calculado ao quarto de hora, e é calculado de uma forma automática e, digamos, para a empresa não tem custos adicionais, mas, no fundo, a empresa vai verificar uma dedução dos quilowatts-hora que foram produzidos automaticamente na fatura emitida pelo seu comercializador. Do ponto de vista da entidade gestora e da comunidade, a comunidade tem, no fundo, pode vender, entre aspas, digamos, os quilowatts, aquela percentagem de quilowatts que é atribuída a cada um dos participantes, e existem aqui vários modelos que propomos e que podem ser implementados, em que, no fundo, pode haver preços diferenciados em função se houve ou não houve, digamos, amortização do investimento inicial, e em função, digamos, dos critérios digamos, da definição feita pela entidade gestora para cada uma das comunidades. Em termos da plataforma que disponibilizamos, permite, de facto, gerir todos os pagamentos por débito direto ou por outras modalidades habituais de pagamentos recorrentes, e permite, efetivamente, tratar da fatura com personalização, naturalmente, pelo projeto de autoconsumo e com uma discriminação opcional pelos vários componentes. Apresentei aqui de uma forma muito breve, digamos, o que são as comunidades de energia e as possibilidades para o tecido empresarial, digamos, investir nas comunidades de energia. Permaneço agora aberto, digamos, a questões que queiram levantar ou outras dúvidas que tenham e que terei todo o gosto em responder. Já agora, digamos só, em termos de... Nós temos sediados em Vila Nova de Gaia, com escritórios também em Lisboa, e no âmbito de uma colaboração mais próxima com a Associação Empresarial do Minho, insere-se, digamos, esta sessão e estaremos abertos, digamos, e eu estarei pessoalmente disponível para receber qualquer empresa que queira lançar projetos de unidade e prestar qualquer esclarecimento que seja necessário. Muito obrigada, Francisco. Já temos aqui uma questão e eu vou abrir diretamente o debate. É sempre muito interessante ouvir falar sobre estas coisas. Eu também tenho algumas perguntas, se entretanto também não saírem, depois eu deixo mais para o final. Temos aqui o Pedro Martins com a mão levantada. Pedro, queira por favor fazer a sua pergunta? Francisco, antes de mais, parabéns pela apresentação e parabéns pela maneira como abordaste o tema. Vou tratar por tu para ser mais simples. Sim, muito obrigado. Pronto, eu sou administrador da Rossetti Engenharia. Nós somos EPCistas no mercado eólico, fotovoltaico, hídrico e agora também na produção do hidrogênio verde, ok? Nós já instalamos muitas unidades industriais ao longo destes anos, mas deixámos um bocadinho esse negócio por variedíssimas razões que agora não vale a pena apresentá-las. Mas vejo com muito bons olhos esta questão das comunidades
na minha opinião, o consumo de energia tem que ser cada vez mais centralizado e tem que ser no sítio onde se consome e não construir grandes centrais como eu faço, mas deixa de, por causa das linhas de transporte, etc., deixam de fazer muito sentido. E o que é que eu gostava de... Qual era a minha pergunta? Para além de dar os parabéns, e eu levantei a mão porque eu agora vou ter outra call daqui a 2 minutos, por isso é que eu estava com muita vontade de falar. Muito obrigado. Eu ainda não percebi como é que nós só podemos vender energia, vender entre aspas, ou partilhar energia, ou pelo menos antes de janeiro, antes de saída do decreto, se fôssemos uma comercializadora ou se fizéssemos um ESCO com um cliente, onde seria um comodato, ou um empréstimo, ou um aluguer, ou uma coisa do género, ok? Agora, como é que eu consigo fazer a minha central no meu pavilhão e como é que eu consigo no meu pavilhão partilhar, entre aspas, ou vender, ou o que for, ao meu vizinho, não sendo eu comercializador de energia? Isso é a minha primeira pergunta. Sendo que, indo além da resposta que me fores dar, eu estou perfeitamente disponível para a gente ter uma reunião depois pós-Speed Talk, e parabéns também à Eminho por este repto, por este tema e pelos outros temas que tem tido, e tem sido uma surpresa para mim a dinâmica da associação. Parabéns à Margarida e companhia. Mas depois gostava, efetivamente, de termos uma reunião, tanto em Gaia ou em Lisboa, que nós também temos escritório em Lisboa, para a gente conversar um bocadinho de como é que a gente pode criar sinergias entre ambas as empresas, ok? Mas só assim, em 30 segundos, consegues-me dizer como é que isso é possível, só para eu perceber? Sim. É assim, eu quando disse venda e referi que era entre aspas, porque efetivamente, como referiste, está corretíssimo, ou seja, a entidade gestora não pode vender energia, mas no fundo vende serviços, ou seja, são vendidos serviços aos vários participantes na comunidade, e esses serviços, em função dos critérios definidos, digamos, por exemplo, no regulamento da comunidade, podem ser proporcionais aos quilowatts-hora que são beneficiados pelos vários participantes, ou, digamos, noutros moldes que venham a ser ajustados entre as diferentes empresas participantes na comunidade. Mas diria que, genericamente, não são vendidos naturalmente. Pronto, fazes um metering e depois fazes uma venda de um serviço, basicamente, certo? Exatamente. Mas agora diz-me uma coisa, como é que imagina que eu tenho o meu pavilhão, o do meio não quer nada comigo e o terceiro quer. Como é que ele consegue consumir a minha energia? Eu tenho que lhe passar isto para quem não percebe muito da poda, eu tenho que lhe passar um cabo para ele usufruir da minha instalação, certo? Não. Efetivamente o que se passa, isto é um bocadinho quase é uma comunidade do ponto de vista de marketing, ou seja, a UPAC é ligada à rede pública, a unidade de produção é ligada à rede pública, e do outro lado, cada instalação de utilização está ligada à rede pública. E é feito, digamos, um encontro entre os quilowatts-hora que são injetados num ponto, são distribuídos pelos restantes pontos onde é feito o consumo, mas de uma forma, digamos, comercial, não é? Ou seja, fisicamente, todos utilizam a rede pública já existente e não é necessário passar, digamos, infraestrutura nenhuma nova. Certo. Então como é que a gente faz? Se a gente não vende, é um acordo, como é que a gente, consumindo a rede pública da redes ou de quem for a utility, como é que a gente faz este acordo com a utility e como é que a gente faz este acordo? Ou seja, a legislação estipula que é uma obrigação da redes medir quando é que é injetado e descontar em cada ponto de consumo na porcentagem do coeficiente de partilha. Ok. Cada ponto de consumo é instalado um contador inteligente. Já percebi. Francisco, percebi. É isso mesmo. Eu vou Muito obrigado. Obrigado. E teremos a oportunidade de falar agendado. Eu sei que geralmente a consultadoria é paga, por isso é que eu vou te mandar um e-mail. Esta apresentação é partilhada depois, não? A Margarida é? Sim, eu vou depois Pode ser partilhada sim, e normalmente a seguir às Speed Talks nós enviamos um questionário de satisfação com elementos, se houver, se for caso disso, e com os contactos do orador. Pronto, perfeito. Portanto, ficam com os contactos. Eu irei com certeza ser uma pessoa que irei contactar-vos, ok? Sim, senhora. Parabéns obrigada, Pedro. Pela imagem da Energy Ring e pelo aspecto da aplicação, que também
tem bom aspecto e penso que também terá utilidade, ok? Obrigado. Muito obrigado. Deus, obrigado. Ora, abrir agora as questões a mais alguém da audiência que tenha dúvidas ou que queira colocar aqui alguma questão, alguma situação mais particular. Bem, então faço eu. Uma das questões, das minhas questões tinha um bocado a ver com esta... como é que se gera esta partilha, não é? Portanto, a energia é produzida, é debitada na rede e depois eu ligo-me à rede e há aqui quase que um encontro de contas, não é? Mas há mais além disso, Francisco, como é que, na prática, como é que isto depois funciona? Ou seja, vamos supor que eu, nas instalações da associação, quero fazer parte de uma comunidade energética e até, pronto, e quero fazer a instalação dos painéis, mas mais do que isso, partilhar depois ou fazer parte de uma comunidade. Na prática, como é que isto acontece? Sim, isso é uma das questões que nos colocam muitas vezes, é efetivamente como quantificar se é necessário instalar computadores, digamos, particulares ou da comunidade e como quantificar de facto a energia que é produzida e consumida nos vários pontos de consumo. Na outra pessoa, exatamente. Exatamente. Eu diria que, digamos, a regulamentação e a forma como as comunidades estão pensadas é relativamente simples. Ou seja, tal como foi dito, digamos, nas respostas às perguntas anteriores, portanto, é utilizada a rede pública e em cada instalação de utilização, digamos, em cada local de consumo de energia, digamos, tem que ser obrigatoriamente instalado um contador inteligente. Da mesma forma, nas unidades de produção de autoconsumo, é instalado um contador inteligente que vai ver o consumo e a produção das UPACs. O que é, digamos, a entidade gestora ou a comunidade tem a obrigação de informar a E-Redes, no caso, digamos, das empresas no Minho, penso que será a E-Redes o operador de rede, e, portanto, é uma obrigação nossa informar os coeficientes de partilha que deverão ser aplicados. Simplificando agora, considerando, por exemplo, um coeficiente de partilha fixo, cabe à E-Redes aplicar esse coeficiente de partilha fixo e esse coeficiente de partilha é calculado a cada 15 minutos. Ou seja, se nós falarmos, por exemplo, de uma produção fotovoltaica em que temos a produção solar, digamos, durante o período diurno, em cada 15 minutos do dia é analisado quais os consumidores, digamos, que estão a consumir nesse período de 15 minutos e vai ser descontado exatamente os kWh produzidos no mesmo período de 15 minutos no coeficiente de partilha adequado àquela instalação de utilização. O que nós fazemos ao nível da plataforma é nós integramos a nossa plataforma com, digamos, os contadores enviam essa informação para uma plataforma central, digamos, da E-Redes. Nós, por sua vez, integramos a nossa plataforma com, digamos, a plataforma da E-Redes e dessa forma agregamos todos os dados, exatamente quantos kWh foram consumidos por cada instalação de utilização e quantos kWh foram produzidos, digamos, na UPAC. Nós podemos estar a falar de uma comunidade mais ou menos complexa, ou seja, uma comunidade que pode ter apenas uma única unidade de produção, mas em certos projetos podemos estar a falar de 3, 4, 5. Francisco? Francisco? Acho que perdemos o Francisco. Acho que sim. Vamos guardar um bocadinho. Francisco, está-me a ouvir? Acho que fomos interrompidos aqui por qualquer coisa. Foi um fio de alta tensão.
Caiu mesmo. Vamos ver se ele volta a entrar. Eu vou-lhe mandar uma mensagem, ver se ainda consegue entrar. De qualquer forma, nós vamos disponibilizar o contacto do Francisco e da Seaside, e se houver alguma questão que queiram fazer diretamente, também podem falar diretamente com o Francisco Gonçalves. Já cá está de volta. Ora viva! Ora viva! Peço desculpa, houve aqui algum problema técnico de retiro. É normal, não há problema nenhum. Eu acho que deixava a Graciete fazer pergunta, que tem aqui uma mão levantada. Exatamente. Olá, boa tarde, Francisco. Obrigada. Olá, muito boa tarde. Uma questão muito prática. Pronto, na empresa eu já tenho painéis fotovoltaicos, mas a minha localização é numa aldeia, remota, praticamente só a minha empresa é que existe. Dá para fazer uma comunidade, por exemplo, com os residentes, com os locais, ou não? Sim, e posso usar esses painéis já? Exatamente. Agradeço antes de mais a questão, é uma ótima questão e permite também esclarecer esses dois pontos importantes, que é nem sempre é necessário instalar nova infraestrutura, ou seja, é perfeitamente possível utilizar infraestrutura já instalada e, portanto, no seu caso concreto pode utilizar, não tem que instalar painéis adicionais. E quanto à segunda questão, também sim, ou seja, está perfeitamente aberto aos moradores, digamos, nas proximidades, e quando falamos de proximidades, tipicamente, digamos, considerando que são moradores em domésticos, provavelmente estarão com baixa tensão nominal, portanto, num raio de 2 km da sua instalação, digamos, da sua instalação fabril, num raio de 2 km, todos os moradores serão elegíveis. Se, digamos, assumindo que a sua instalação, por exemplo, trabalha em média tensão, poderá-se ligar até, digamos, por exemplo, consumidores a 4 km de distância. Ou seja, no fundo, poderia traçar uma circunferência a partir da sua instalação e considerar que num raio de 2 km todas as habitações podem ser elegíveis e, portanto, podem se candidatar, digamos, a uma comunidade dinamizada pela vossa empresa. Obrigada, Francisco. Mais tarde, então, vou entrar em contacto consigo também. Sim, senhora. Muito obrigado. Obrigada eu. Ora, mais alguma questão para o Francisco? Boa tarde. Eu tinha só aqui uma questão, e aproveitando aqui esta questão que foi levantada do raio de ação, digamos assim, daqui das comunidades, se eu tiver habitantes em postos de transformação diferentes da ER-Redes, é possível pertencer à mesma comunidade, visto que se encontram a menos de 2 km de distância? É uma situação que tem que ser analisada. Em princípio, se pertencerem ao mesmo posto de transformação, não há dúvidas de que podem. Se tiverem postos de transformação distintos, diria que em princípio podem, mas está sujeito a uma aprovação pela Direção-Geral de Energia. Ou seja, temos que obter, digamos, a confirmação da Direção-Geral de Energia. Pois, porque a situação é que se tiverem 2 postos de transformação diferentes, a parte da aritmética propriamente dita dos consumos e produções, não sei se até que ponto é que isto se consegue envolver e termos aqui um resultado final, não é? Se for no mesmo posto de transformação, possivelmente é uma situação mais simples e viável. Quando são 2 postos de transformação diferentes da ER-Redes, se calhar já é um bocadinho mais complexo. E pronto, há que estudar, digamos, o caso específico, porque também não sei se, digamos, se os autoconsumidores e a UPAC está tudo no mesmo nível de tensão. Ou seja, não sei se, digamos, no seu caso, se trabalha em média tensão e calculo que os consumidores estejam em baixa tensão nominal. Mas dependendo, digamos, dos níveis de tensão, também pode haver aqui algumas diferenças.
Mas naturalmente, quer dizer, se o parque tiver em média tensão, que será provavelmente o caso, será mais fácil de estabelecer a ligação, digamos, com a baixa tensão nominal nos vários moradores, por exemplo. Muito bem. Outra questão é relativamente, existe aqui alguma potência mínima para criar uma comunidade? Não, é assim, quer dizer, em termos de, há diferentes escalões e dependendo, digamos, do patamar, por exemplo, acima de 1 mega, há claramente um conjunto de obrigações adicionais e na implementação de uma comunidade são feitos mais requisitos, mas, digamos, não existe uma potência mínima definida. Portanto, pode ser feito no limite, pode ser feita uma comunidade apenas com dois participantes e com uma potência muito, muito baixa. Ok, muito bem. Obrigado. E parabéns pela apresentação. Muito obrigado. Temos mais alguma questão? Bom, parece-me que temos toda a gente esclarecida. Francisco, muito obrigada pela sua talk e pela participação nesta atividade da AMI. Portanto, como já tinha explicado, nós agora fornecemos os contactos, falamos já sobre que contactos é que vamos disponibilizar e a apresentação, juntamente com o questionário de satisfação dos participantes. Uma vez mais, agradecer esta oportunidade à Margarida e toda a equipa da Associação Empresarial do Minho e pronto, permanecemos ao dispor para qualquer esclarecimento que queiram e mais uma vez agradeço a estas interessantes sessões, que eu acho que são umas ótimas ocasiões de partilha de informações úteis para os vossos associados. Sim, nós também temos tido bom feedback, sim, obrigada. E pronto, resta-me agradecer a todos os participantes e temos mais Speed Talk para a semana com o tema, deixem-me só ir buscar a minha cábula, sobre o Cluster Eurógia, que é um cluster de programas europeus relacionados com a sustentabilidade, e para falar precisamente também da Call for Sustainability do programa Horizon Europe. Não faltem, até para a semana. Obrigada. Obrigado. Obrigada.